Bom dia, amigos, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou trazendo aqui 5 vídeos diferentes com 5 cavalos com problemas comportamentais parecidos e as pessoas não estão conseguindo resolver, inclusive montando e reagindo de uma maneira parecida. Existe a possibilidade que esses problemas comportamentais sejam provenientes da mesma fonte, do mesmo motivo. Então eu quero, junto com vocês, fazer aqui esse diagnóstico, lembrando que os vídeos estão aqui por uma questão didática, sem intenção nenhuma de julgamento individual ou lacração ou coisa do tipo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, aperta o sininho, compartilha, porque é assim que você me ajuda. Eu quero aproveitar também hoje, começa hoje, dia 17 de junho, o curso completo de Doma Racional, que será ministrado por mim e por Malvina Parré, com 8 masterclasses, tá certo? Ao vivo, todas as quartas-feiras, às 20 horas, mais material de apoio, inclusive você pode mandar vídeos do seu trabalho junto com os cavalos, você encontra esse curso no www.ipismancoloja.com.br e depois de tudo feito também ficará lá à venda para você curtir esse trabalho. Vai ser um curso muito gostoso. Vamos começar por um vídeo que talvez seja o vídeo mais complicadinho, eu diria. Tá certo? Que é o vídeo desse cavalo. Notem na reação, na barda, na mania que ele tem, principalmente de empinar, andar de lado e andar de ré, né, para trás. E notem também, porque é fundamental, você perceber a reação da pessoa, tá bom? De como ela está reagindo, de como está sendo o trabalho dela montada. Perfeito? Então vamos dar uma olhada em todos os vídeos, acompanhar com calma, falar cavalo por cavalo. Notem que esse cavalo faz não esse movimento de caminhar para lá e para cá, mas muito parecido, empina, dá coice e caminha um pouco para trás. Tá certo? E qual é a reação da pessoa? Como que a pessoa está reagindo? Por quê? Eu já vou falar aqui um dos conceitos muito importantes para o trabalho com cavalos, tá bom? Este outro, também de uma maneira muito parecida, tá? No caso, a pessoa cai, ou quase desce caindo, né? Mas notem o comportamento do cavalo, se não é o mesmo, empinar, andar para o lado, para trás, girar. Todos esses movimentos são semelhantes e muitas vezes acontece assim. E notem também a pessoa como está reagindo a esse tipo de comportamento. É isso que eu quero falar hoje com muita calma, sem pressa. Eu sou um cara apressado, muitas vezes ansioso para falar nos vídeos, mas hoje eu quero fazer vídeo por vídeo com muita calma. Aqui, novamente, o cavalo também, ele dá essa empinada e ele movimenta os pés um pouco. Veja, notem que todos os cavalos apresentam uma ansiedade interna de movimentar os pés, algumas vezes girando, outras correndo, outras caminhando para trás, mas existe aí uma mania do cavalo, uma sensação interna de ansiedade, ou seja, está relacionado à conexão, sem sombra de dúvida isso, tá bom? Também notem como reage a pessoa que está montada. Não dá para falar só, esse cavalo é bardoso, esse cavalo tem mania, esse cavalo é manhoso, esse cavalo, tudo fica no cavalo, ninguém nota quem está montado, né? Quem está montado está propiciando, favorecendo, alimentando, condicionando esse tipo de comportamento também. Então isso é fundamental. E então o outro vídeo aqui, que eu acabei publicando hoje, inclusive,
embora esse comportamento seja talvez um pouco diferente, existe sim, dentro desse comportamento, algo parecido com os outros, em relacionado à ansiedade, à falta de controle dos pés, ao coice, ao empinar e o desejo do cavalo da pessoa sair de cima. O desejo do cavalo da pessoa sair de cima, tá certo? Então vamos lá. Uma das coisas mais importantes que eu queria falar no vídeo de hoje, que eu fiquei na ducha ontem pensando, e é o seguinte: ou você está montado, ou você não está montado. Isso é fato. Não dá para trabalhar com cavalo mais ou menos. Ou você monta ou você não monta. Isso não é uma questão de você não poder montar com tranquilidade, de você não poder montar relaxado, distraído. Pode ser, mas você deve estar montado em relação à sua atenção, à sua presença, à sua conexão com o cavalo. Quando o cavalo, embora nesse caso seja um caso relativamente mais difícil porque o cavalo não para, é necessário ter algum tipo de reação. Por isso, montar sem sela torna a coisa muito mais difícil. Montar sem o estribo torna a coisa muito mais difícil. Montar sem sela, montar sem estribo, e às vezes eu considero, é como andar descalço. Se você não está preparado para isso, montar sem sela pode ser um problema maior, porque você está mais fragilizado, ou seja, você deve ter maior conexão ainda, e não parece o caso desse cavalo em particular, tá certo? Agora, por que eu estou falando isso de ou você está montado ou você não está montado? Não dá para trabalhar com um cavalo brincando, ou o que eu quero dizer, brincando sim, mas não de maneira relaxada, que é o pejorativo, dando risada de qualquer jeito. O cavalo faz, nenhuma reação existe nesse caso. Toda relação pressupõe ação e reação. Toda relação de amor, de ódio, de conversa, de diálogo, montar é diálogo. Ou seja, o cavalo fez, deve existir uma reação. Deve existir algo, ou a perna, ou a mão, ou a boca, a atenção, mas dar risada e falar, o que está acontecendo? Descer do cavalo significa, o diálogo foi estabelecido, eu não quero você, você sai fora. Como isso se dá? Existe essa possibilidade quando você está montado num cavalo? Como se dá essa relação de conversa, de diálogo, tá certo? E por fim aí, essa imagem, porque foi cortada nesse momento, a pessoa desce, tá bom? E é isso que eu vou comentar com vocês logo, que é o caso deste cavalo, que apresenta um problema comportamental muito parecido, gira, a pessoa desce, ele para. Ele para e descansa. Ele para e fala, consegui, era isso que eu queria, não tá afim, não rola, não faz. Então o que acontece? Se você ensina o seu cavalo desde pequeno, por exemplo, você começa montando ele, ou seja, ele vai para a esquerda quando o seu objetivo é ir para a direita e você diz, tudo bem, cavalo, faça como você quiser. Se um dia, vocês já entenderam, já sabem onde eu quero chegar, né? Então, se esse cavalo, por exemplo, um dia estava andando por aí, ele foi para a esquerda, a pessoa tinha que ir para a direita e não foi, e disse, tudo bem hoje, tudo bem agora. Amanhã esse cavalo tentará novamente fazer a mesma coisa, quase sempre interessado em algo, ou no capim, ou no descanso, ou num caminho mais curto, ou seja lá o que for, ele faz tomando a vontade própria. E essa vontade própria, não sendo colocada no devido lugar, eu não digo que cavalos não possam ter a vontade própria, podem, devem, mas um cavalo de esporte tem que saber
qual é o momento de cada coisa. Por exemplo, o meu cavalo não pode fazer o que quer? Pode. Tem hora, por exemplo, piquete, relação com outros cavalos, brincadeira com outros cavalos, momento de dormir, descansar, de banhar, tem hora para tudo. Inclusive para fazer aquilo que ele deseja. Quando estou montado, estamos juntos. Juntos precisamos ir para lá, para a direita, e não para qualquer lugar. O que eu quero dizer? Essa pequena rebeldia que acontece quando o cavalo é mais jovem, é levada a ensinar diariamente, pouco a pouco, até tornar-se num cavalo assim. O que eu estou dizendo? Estou utilizando esses vídeos para falar um pouquinho da barda, da mania ou da balda, que é aquela condição, aquele momento em que o cavalo aprende a fazer do jeito que ele, ou do jeito que ele deseja, ou do jeito que ele pode fazer. E como nós podemos resolver esse tipo de coisa, Darko? Bem, aqui entra a navalha de Ockham, né? Ockham, um filósofo do século XIV ou XV, que desenvolveu a ideia de navalha, aquela que corta gordura. Vamos cortar os excessos. Já sei, para resolver esse problema é só corrigir o cavalo. E corrigir o cavalo, na linguagem popular dos cavalos, quase sempre está associado a bater. E eu sou absolutamente contrário a isso, não precisa bater em cavalo. Você pode gerar como é que fala? Você pode corrigir o problema, punir, você pode melhorar o problema comportamental do cavalo utilizando outra coisa. Outra coisa para o cavalo que é muito mais importante, tá certo? Que está associado ao cansaço, ao gasto de energia. Tá certo? E, é claro, para isso é muito difícil eu explicar aqui num vídeo. O vídeo também serve para divulgar o meu trabalho, então você pode me ligar, entrar em contato comigo, que a gente faz uma aula particular, assim como o curso que eu vou dar junto com Malvina a partir de hoje. Eu vou falar sobre esse gasto de energia. Cavalos são herbívoros. Para cavalos economizarem 200 gramas de gordura, ele precisa comer quilos de capim, porque capim tem uma baixa qualidade energética. Então, quando você cansa o cavalo tem um instinto de economia de energia natural. E aí sim você está estabelecendo com ele algo que ele não deva fazer. Toda vez que ele fizer isso e ele gastar energia, ele vai falar, mas o que eu estou fazendo de errado? Então você oferece para ele economia de energia. Gasto de energia e economia de energia. Cansaço e descanso. Mas eu não gosto de cansaço. Bem, você pode procurar outro domador, outra filosofia de trabalho. Eu trabalho com a etologia do cavalo, com o comportamento natural da manada na natureza, como eles funcionam na natureza. Por isso, os cavalos que estão comigo estão relaxados, com a cabeça baixa, confiantes em mim, porque eu tenho ações parecidas com cavalos, certo? E então, uma das dicas que eu quero dar é essa. Para corrigir esse tipo de problema, e eu vou utilizar esse vídeo para falar sobre isso principalmente, por exemplo, ela faz uma coisa interessante, ela não faz nada. O cavalo age como ele quer e ela não reage. Reagir não é encher ele de chicote. Por favor, parem com essa ideia. Corrigir o cavalo não é bater no cavalo, mas precisa ter uma reação. Qual é essa reação? E aí vem o conceito inicial que eu comecei esse vídeo. Ou você está montado, ou você não está montado. Tanto que uma aluna com 12 anos de idade, eu publiquei uma enquete no Instagram, e ela disse... primeiro o que fazer nesse caso? E essa minha aluna de 12 anos disse, primeiro para de rir, depois põe o pé no estribo. Ou seja,
Primeiro, atenção. Primeiro, se concentra na porcaria do trabalho. Se concentra na montaria. E depois, põe o pé no estribo. O que ela está dizendo? Seja técnica, monta, coloca o pé no estribo, entra no cavalo, coloca a perna no cavalo, solta a rédea, põe a rédea, vira para a esquerda, para a direita, mas você precisa, de alguma maneira, controlar os pés do seu cavalo. Controlar os pés do cavalo, gasto de energia, economia de energia, atenção, time, tudo isso leva a ajuda a resolver o problema ou a alimentar e piorar o problema, certo? Eu fiquei falando aqui, deixei o vídeo congelado, porque eu falo e manipulo tudo ao mesmo tempo. Tá claro esse tipo de coisa? Ou seja, esse aqui é um vídeo... eu quero mostrar outro que é parecido, inclusive da mesma fonte, que é esse vídeo que eu sempre também, eu às vezes mostro ele, porque trata-se de um... Aqui. Ela publica os vídeos da égua no Instagram bastante com esse problema comportamental e eu posso deduzir, sem sombra de dúvida, que esse problema comportamental foi construído e ela tem uma ação de não ação. Embora aqui ela esteja fazendo isso e nenhum resultado aparente acontece, significa que o cavalo já ganhou, já conseguiu o que ele quer desde muito tempo e já nenhuma reação que ela faça pressupõe uma ação do cavalo, pressupõe alguma reação do cavalo. E esse é o pior problema que se pode ter com o cavalo. Você não pode deixar o seu cavalo chegar nesse ponto, porque quando chega nesse ponto, é muito importante você ter um muito bom cavaleiro ou um horseman para te ajudar. O que eu indico nesses casos? Prevenção. Não tenha ações claras com seu cavalo, desde o trabalho do chão, com guia. Mas o meu cavalo já está fazendo isso, o que eu posso fazer para resolver? Uma sugestão, já que você não pode estar de cima. Faça um trabalho de base com seu cavalo desde o chão. Por exemplo, eu indico você, já que no caso dessa pessoa que desceu do cavalo, consiga rodá-lo na guia para ter algum tipo de controle dos pés dele, ou de um charreteamento, para então refazer isso montado ao passo. E quando você conseguir fazer isso montado ao passo, você solta seu cavalo no piquete da Netflix, ar-condicionado, solta fogos, porque ele fez tudo de uma maneira maravilhosa. Tá certo? Ou seja, você precisa ter algum tipo de controle dos pés e também conexão. É nítido, e vocês perceberam isso, que em todos esses casos, o nível de conexão desses cavalos é praticamente zero, né? Vocês podem ver que nenhum deles existe qualquer tipo de conexão mesmo. Olha que legal, eu consigo abrir todos os vídeos de uma vez aqui. Certo? Então, a falta de conexão, esses cavalos fazendo o que querem, movimentando os pés como querem. Certo? Você pode notar que todos esses cavalos começaram, provavelmente, de uma ação pequena que foi deixado ao léu, deixa passar, nunca deixe passar. Sempre trabalhe com seu cavalo com o máximo nível de atenção, tá certo? Da sua parte, eu quero dizer. E para finalizar o vídeo, eu quero voltar a falar com vocês que nós estamos oferecendo curso completo de doma racional. Curso completo de doma racional
junto com a Episman Co. e Malvina Parré, tá certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser comprar esse curso, que é um curso muito legal, serão 8 aulas. O que é doma, equipamentos, cavalo neutro e biomecânica. Biomecânica é fundamental, Malvina manja muito de biomecânica, charreteamento, desensibilização, linguagem e comunicação, redondel e primeira montaria. Nós vamos falar sobre tudo isso uma vez por semana, mais material de apoio. Curtiram? Então, chega junto. Um beijo para você, inscreva-se no canal, compartilha e me ajuda a divulgar esse trabalho. Um beijo!